Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine mais um encontro nosso aqui, né? Feliz ano novo para todos. Vamos começar com o pé direito, estando aqui na Casa de Paz e Amor. Muitos aqui estavam a semana passada, quando a gente concluiu, encerrou o nosso ano de 2024. Agora, sejam todos bem-vindos aqui no ano que se inicia. Tem alguém vindo pela primeira vez? Todos já conhecidos na casa, né? Então, sejam todos bem-vindos e que tenhamos um bom ano aí pela frente, porque esse ano promete muitas coisas boas para nós. Começando com os nossos recadinhos, hoje tem pouco, tem 2 recados para dar. A gente vai falar dos nossos cursos. Hoje, dia 5 de fevereiro, eu estava até brincando com o Wagner que acaba minhas férias, né? Que eu estou meio que de férias às terças-feiras, que não está tendo os cursos. Dia 5 de fevereiro, retornam os cursos aqui na Casa de Paz e Amor. Então, nós vamos ter 3 turmas iniciando. Nós vamos ter no dia 5, que vai ser a quarta-feira, começa uma turma às 14 horas, às 14h30, e depois, na mesma quarta-feira à noite, começa uma outra turma às 20h15, que é aqui no nosso salão mesmo. E aos sábados, começa no dia 8, às 15h30 também, mais uma turma do curso do Principiante Espírita. E o que é esse curso? O curso do Principiante é um curso para que a gente possa aprender um pouco mais da doutrina espírita. A gente que vem aqui, fala, para a gente estar aqui, a gente fez alguns cursos aqui na casa. E muitos dos que estão trabalhando aqui também, melhor, todos aqueles que estão trabalhando aqui no Passe estiveram nesses cursos e passaram para entender um pouco mais da doutrina. O curso não é para formar trabalhador, nada, é para que a gente entenda o que é a doutrina espírita, porque fala que um dos mandamentos é: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Então, nada mais justo do que, dentro de uma doutrina que a gente prega muito o estudo, a filosofia, a gente fazer os cursos, a gente entender um pouco mais do que é. E eu, desde pequenininho, lá na mocidade, uma das coisas que eu queria muito era entender o que é esse mundo louco do espiritismo, essa coisa que eu estou relendo lá, o Leon Denis, né, o Destino, esqueci o nome do livro, né, o Destino, enfim, é esse livro que eu estou lendo, eu trago para vocês o nome, está na bolsa aqui. E ele fala muito do porquê estudar, por que está na doutrina espírita, por que a doutrina espírita é importante. E dizem que o Leon Denis seria o nosso Kardec, né? Se não viesse Kardec, se Kardec não aceitasse, Leon Denis seria quem traria a doutrina espírita para nós. Então, está para nós. Vão começar 3 horários de curso importantíssimos para a gente entender a doutrina espírita. E também, agora no final do mês, dia 27/1, volta a Escola de Aprendizes do Evangelho, que também é outro curso maravilhoso, que passa para nós, toda a parte do nosso Evangelho, estuda todas as passagens de Jesus. É um curso que eu sou apaixonado por ele. A única coisa que é bem na segunda-feira, né? Sai daqui, eu já tenho o outro curso lá, mas tem uma turma muito boa também quem coordena e é bem legal. Então, dia 5/2, começa às 14h30 e às 20h15, Aprendizes do Evangelho, e ao sábado às 15h30, e no dia 27, às 20h15, que é uma segunda-feira, 27 de janeiro, começa o curso de Aprendizes do Evangelho. Então vamos para o nosso trabalho da noite. Quem vai fazer a leitura do Evangelho, a mensagem e prece inicial é a Maria José Barata. Cadê a Baratinha? Quem vai fazer, hoje vai trabalhar em dobro, né? Vibrações gerais e dos passes, e as vibrações das águas e a prece final, a Marisaura. E hoje, para falar do nosso livro do mês, que é o Consolador, nós vamos ter um alto-falante. Nosso amigo Evandro vai passar para nós esse livro que é uma obra-prima, né? Que o Chico trouxe para nós, através do Espírito Emmanuel. Então, nós vamos ter o Evandro, nós vamos ter o prazer de ouvir o Evandro, que eu acho que é tão gostoso quando ele fala com essa voz, né? Então, vamos abraçá-lo com o nosso coração, envolvê-lo com o nosso carinho. Sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos um bom trabalho e um bom ano pela frente. Que Jesus nos abençoe.
Boa noite. Feliz ano novo, hein? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que foi dito. Quem nos disse isso foi João, no capítulo 4, versículo de 15 a 26. Do livro Os Mensageiros, de Chico Xavier. O tempo é um mestre invisível, trabalhando aqui e aí. É uma espécie de conselheiro que nunca nos deixa de apoiar, com as sugestões precisas à obtenção da felicidade. Assim como os magos partiram em direção ao Cristo de Deus para levar os seus presentes, mirra, incenso, os perfumes. Nós saímos das nossas casas, imbuídos de amor, de esperança e de luz, para encontrar esse Jesus, o Cristo Consolador, que vai nos trazer as lembranças dos amores, das esperanças, dos perdões, nesses 365 dias, nessas 52 semanas, e nesses 12 dias e 12 semanas. Ó Mestre do Divino Amor, e nós aqui recebemos o presente, em vez de nós te darmos, o Senhor nos dá, neste dia 6 de janeiro de 2025, uma grande palestra, através da voz e do conhecimento do nosso querido Evandro, que vai nos trazer a palavra do Consolador, com palavras simples e substanciosas, para colocarmos em dia, em nossas vidas, em nossa eterna vida, que começa hoje, agora e sempre. Vamos felizes para as nossas vidas, porque o Cristo Consolador espera por nós e nos abençoa, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus e o carinho da doce e suave Mãe Maria de Nazaré nos guarde e nos abençoe o encontro da noite de hoje. Que tenhamos todos, dos dois planos da vida, um ano feliz, um 2025 de progresso, de reconstrução, de saúde e paz. E, acima de tudo, de instrução. Nós temos visto, à luz da doutrina dos Espíritos, a necessidade de buscar instrução. Não é só dessa instrução acadêmica ou academicista que nós buscamos desde o
e quando entramos no colégio, lá nas primeiras caminhadas na escola, na creche ainda, passando pelos anos iniciais, chegando até o curso superior e depois as graduações outras, após o mestrado, o doutorado, cursos paralelos que vamos realizando. Tudo isso é instrução. Quando buscamos nos instruir de como dirigir um veículo, como conduzir uma máquina, né, automotiva, essa parece que muita gente esqueceu, né? Que ninguém usa mais seta, ninguém respeita mais nada. Mas são instruções que nós buscamos. Há uma necessidade premente, há uma carência, porque é muito estranho observar que dá uma impressão que houve um apagão no campo da instrução. E mesmo às vezes pessoas que se dizem instruídas, cometendo erros graves, falando coisas absurdas, totalmente desconectada do coletivo, ou simplesmente conectada apenas a um grupo pequeno. E geralmente esse grupo pequeno é o grupo que diz, tudo bem, continua, é assim. Quando a proposta do Cristo Jesus é a proposta do coletivo, é a proposta do amar a todos, de compreender a todos. Não é uma proposta de uma compreensão baseada numa bandeira, num idioma, numa crença, numa tonalidade de pele, num status quo, numa condição se é homem ou se é mulher. É uma proposta de abraçar a todos. O mundo avançou cientificamente, não temos dúvidas disso. A pandemia, ainda transitando pela Terra, mas a grande onda já passou, temos ainda os cuidados necessários, mas a crise maior foi. Ela demonstrou o quanto a ciência avançou. Na história da ciência moderna, do mundo moderno, nunca tivemos vacinas num período tão curto. Mas ainda não conseguimos resolver a questão da fome. Ainda não conseguimos resolver a questão de pessoas que dormem nas ruas. Não só no Brasil, não só em São Paulo. Em outras capitais do mundo, talvez, claro que num número menor, mas são pessoas, ainda que fosse um, dormindo na rua. Nós ainda não conseguimos resolver a questão das guerras, dos conflitos, por ódio religioso, ou por ideal político que se soma à religião e promove o ódio. Ainda assistimos noticiários com um míssil que mata 5 mulheres e 3 crianças. Um míssil que acerta uma ambulância. Uma bala que pega numa criança de 3, 4 anos. E não podemos, como espíritas, simplesmente virmos com uma resposta assim, é lei de causa e efeito. É que tinha que morrer. A doutrina espírita tem me ensinado diferente. Talvez não tivesse ou não tinha que puxar o gatilho. Talvez fosse melhor sentar e conversar do que apertar um botão de um míssil. Talvez fosse melhor respeitar o templo do outro. Porque a doutrina espírita, ela vem me ensinando o amor. Claro que eu ainda não consigo amar na plenitude que ela me apresenta. Mas já começo a me aventurar no processo do alto amor. Primeiro gostando de mim. É importante gostar de si.
Nós temos visto um número crescente de pessoas que não se gostam, não estão contentes com a própria imagem. É natural e compreensível que vamos buscar a estética, a cirurgia plástica, a academia, um lugar qualquer que cuide da nossa beleza, que nos deixe mais gracioso, mais graciosa. Muda-se a cor do cabelo, emagrece, engorda, ganha músculo, mas sem exageros. Tem muita gente que não se entende em si. Eu que lido com jovens na área da educação, eu tenho visto a automutilação, a ideia suicida cada vez mais cedo, cada vez mais presente junto aos pré-adolescentes, ao pré-adolescente, né? A mocidade. Temos visto o suicídio crescendo dentro dos ambientes religiosos. E aí, a proposta do livro do mês é o livro Consolador. Esta obra, ela começa a ser edificada, apresentada numa reunião mediúnica em Pedro Leopoldo, em que o Chico estava na reunião, ele, alguns outros trabalhadores, naturalmente, e uma entidade espiritual lembra: olha, vocês deveriam perguntar para Emmanuel determinadas questões, elaborar perguntas. Isso em 1939. Essa obra tem 85 anos. E é uma obra atual. Eu, inclusive, em 2015, no Evangelho no Lar, nós elegemos essa obra como obra complementar. Eu sempre faço assim no Evangelho no Lar. Um trecho do Evangelho e um livro de mensagem, em que nós discutimos naturalmente a mensagem, sem pressa. Uma obra de 85 anos, atual. Como tudo no Espiritismo. Naturalmente que a ciência avançou, o Espiritismo acompanha. Você pode ajustar uma coisa ou outra. Mas o livro, ele traz um título interessante: O Consolador. Consolador, esse termo vem do grego parakletos, que significa auxiliar ou consolador. Ao longo da nossa jornada terrena, de milhares de anos, passando desde as cavernas e quando começamos a nos estruturar em grupos, nós sempre procuramos nos consolar. A gente sempre procurou consolo. Consolo para o frio. Então, nos reuníamos em torno de uma fogueira, numa lasca de pedra, numa caverna, num lugar qualquer que pudesse nos proteger da noite estranha, dos animais. Isso é consolo. Saíamos para caçar em grupos, para saciar a nossa fome, a fome do grupo. Isso é consolo. Eu, às vezes, fico meditando em que momento o homem descobriu a primeira possibilidade de pegar uma lasca de pedra e rasgar a carne. Puxa, agora eu tenho um instrumento que rasga. Isto é consolo. E Deus, o nosso Pai de infinita bondade, Ele foi nos dando instrumentos de consolo. Saímos do instinto, chegou a razão e começamos a ponderar mais as coisas, já não éramos mais tão primitivos. Vestimos o nosso corpo de pele, de animais, nos aquecemos, fabricamos calçados, armas, lanças, martelos, machados. Saímos das ocas, construímos casas de pedras, muito semelhante a alguns animais. Formamos grupos maiores.
Deixamos de colher aquilo que estava na natureza, agora vamos plantar. Isso é consolo. Dominar a terra, conhecer o ciclo da vida, consolar uma criança tenra. E fomos buscando esse consolo, e logo, naturalmente, algo em nós fazíamos com que olhássemos para o céu, para o barulho de um trovão, para a chuva intensa, para a força da natureza, para a dimensão gigantesca de uma árvore, de uma montanha, de um rio. E ficamos intuitivamente procurando Deus na natureza, a fim de nos consolar da saudade. Porque na nossa aventura no planeta Terra, sempre tivemos pessoas queridas que se foram. Que parte, às vezes, muito jovem, criança, pessoas que amávamos, ou corrigindo, como o Espiritismo nos ensina, que continuamos amando. E procuramos construir totens, símbolos, tudo para encontrar Deus. Edificamos templos, criamos rituais, porque para isso o homem é bom. O homem gosta de criar ritual. Tem gente que acha a doutrina espírita muito simples. Vocês não têm roupa aqui? Um dia alguém perguntou para mim, vocês não têm roupa? Eu falei, mas eu estou pelado? Falei, claro que eu tenho roupa. Não é muita, mas eu tenho. Mas, não, é você está falando de um paramento? Uma vez. Não, a gente vem assim. A gente vem de jeans, de calça. Né? Tem gente que já está vindo de bermuda. Calma lá. Eu sou tradicional. Né? Outros, né? E assim a gente vem. Mas vocês não têm um símbolo? Temos o amor. Mas não precisamos materializá-lo. A gente materializa sim, na cesta básica, na manta quente, na roupa que serve para o assistido, na palavra amiga. Tudo isso é consolo. E nós fomos criando símbolos para buscar nos consolar. E é muito interessante que nessa busca de criar consolo, ou de encontrar um consolo, alguém resolveu criar também a bajulação. Que agora eu sou o líder. Agora eu sou o dono do templo. Agora tem que trazer ouro para mim. Tem que trazer caça. Tem que trazer sua esposa, sua filha, suas terras. E na busca do consolo, nós negociamos as coisas de Deus. Coisas que não são nossas. Negociamos a palavra, o afeto, a orientação. Prometemos o céu para A, para B, deixamos um bocado para fora. Porque é sempre assim. O céu que a gente constrói, na nossa meninice, na nossa infantilidade espiritual, ele sempre deixa alguém para fora. Mas aí vem o Espiritismo e você estuda lá o céu e o inferno, e aí você, que é um livro que poucos espíritas estudem, deveriam, viu? Se tiver um tempinho, comprem a obra O Céu e o Inferno e estude ela. Porque o céu e o inferno é uma construção em busca do consolo. Então imaginamos um céu geográfico, e é claro que para o céu geográfico vai as pessoas que eu amo. Depois que eu chegar lá, claro. Se eu for um líder, eu tenho a chave. Para o inferno vai aqueles que não compactuam ou não pensam como eu. Ou que erraram. Mas logo eu esqueci que eu também errei. É que ele errou mais, então ele vai para o inferno. Então para você estudar o livro O Céu e o Inferno, que você vai descobrir que o céu ou o inferno que você busca para consolar a tua alma, meus irmãos, está dentro de você. É uma construção de foro íntimo. O céu ou o inferno é uma construção íntima.
Nós podemos estar aqui na terra, ainda na matéria, e se sentir no céu. Basta cumprir os deveres. Amar o semelhante, honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Segue lá os 10 mandamentos. É difícil decorar eles, né? Porque não pode também cobiçar a mulher do próximo. Aí já ficou difícil. Então, pega só o amar a Deus acima de todas as coisas. E continua olhando para a mulher do próximo até que o próximo não veja, né? Porque se ele vê, aí a coisa pode complicar para o seu lado, né? Então, João, o apóstolo, ele anotou essa fala de Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Para ficar com a gente. Quando a gente lê isso, a gente pode pensar assim, puxa, mas e os muçulmanos? Eles não têm um Consolador? Tem. Muita gente que não sabe, não estuda, não conhece o Alcorão, não sabe que lá tem o Consolador. Porque o Alcorão também é uma lei muito séria de amor ao próximo, da caridade. Mas muita gente acha que o mundo islâmico é homem-bomba. Não é homem-bomba. É a mesma coisa achar que o mundo cristão é um narcotraficante. Eu não sei se vocês aqui já foram a uma cadeia pública, e eu estive algumas vezes visitando pessoas. O que você mais encontra é cristão preso, aqui no Brasil. Devotos de Nossa Senhora, estatuam Nossa Senhora, Jesus é amor, Jesus é não sei o quê, põe salmo, mas quando sai de lá continua roubando. Não todos, né? A maioria. Então, o cristão não é o narcotraficante. Ele é um narcotraficante que está doente, pervertido pelo crime. O Consolador, que a doutrina espírita nos ensina, ele nessa obra, ele tem 3 aspectos. O aspecto científico, e é muito interessante quando a gente vê a ciência à luz da doutrina espírita. Mas vamos pensar, o Espiritismo tem feito pouca ciência. Nós temos poucos espíritas que fazem ciência espírita. E o que é fazer uma ciência espírita? É, por exemplo, analisar se o passe está dando certo, fazer um estudo. O Jacomelo, que é um grande espírita, e é um pesquisador, e é o cidadão que escreveu o livro O Passe. Eu já estive com ele pelo menos 2 vezes, numa delas almocei com ele, tive o prazer. Ele faz ciência espírita à luz do passe, que é o magnetismo. Estuda isso há 40 anos. Ciência espírita. A gente vê pouca ciência espírita. A gente tem grandes palestrantes, naturalmente, mas ciência espírita é pouco. Mas a obra aqui, ela não está preocupada em ciência espírita. Ela está preocupada em o seguinte: a ciência serve ao espiritismo? Sem dúvida. Acabei de falar da vacina, dos médicos. Quando nós atendemos uma pessoa e recomendamos o passe, nunca esqueçamos de dizer a ela, continue o tratamento ao médico. Eu sou de um período em que você recebia uma fichazinha para tomar passe e tinha um lembrete negrito. O passe não dispensa o tratamento médico. Não pode. A ciência espírita, que é a ciência que o espiritismo apoia, é a ciência que move as pás do ventilador, a energia elétrica, a física, a energia que ilumina, que fez com que esse espaço possa ser edificado e se manter em pé. Isso é ciência. A filosofia é para a gente estudar aqui o sentido da vida, a vida, o sentimento. Como é importante estudar, à luz do Espiritismo, os sentimentos nossos. E um deles que eu tenho me debruçado muito, são 2. Eu tenho estudado muito 2 coisas no campo dos sentimentos pela filosofia espírita. A nossa insegurança
e a nossa teimosia. Desculpe eu falar a nossa, né? De repente vocês não são nem teimosos, mas é como eu estou falando para os espíritos, os desencarnados, né? Não é para vocês que estão na matéria. Vocês já... É uma falta de educação da minha parte. Vocês não são teimosos. Todo mundo aqui não sabe o que é insegurança. Já superou a insegurança. Todo mundo é seguro, né? E é muito fácil descobrir a questão da insegurança. Basta fazer alguns convites para algumas trilhas de aventura e você vai ver o que é insegurança. Aparece rapidinho, né? Então, a insegurança e a teimosia são dois aspectos do campo do sentimento que a filosofia espírita nos ajuda. A gente perde um tempo muito grande, muita energia, tentando consertar a insegurança do outro, esquecendo de trabalhar a sua. Claro que ajudar, às vezes, um filho inseguro, uma criança que está começando a dar os primeiros passos, uma criança que vai começar os primeiros dias de ir à escola sozinho, você trabalha a insegurança. Não, essa semana a mamãe e papai vai com você, já na outra é você. Não tenha medo, né? A insegurança de um vestibular, né? É claro que o cara é inseguro, não estudou. Se não estudou, você vai para o campo da insegurança mesmo. Precisa estudar. O professor sempre está mandando a gente estudar, e eu sou professor. Tem que mandar o povo estudar. O professor adora mandar os outros estudar. O professor que não manda estudar, ele já está maluco. Eu ainda não estou perto. Então, esse medo, o medo das coisas, né? O egoísmo, precisamos consertar. E o livro Consolador, ele nos ajuda nesse campo. E no aspecto religioso, porque esse livro ele vai trazer a ciência, a filosofia e a religião. A religião, Emmanuel aponta aqui, que ela é o ângulo que nos liga a Deus. Ela nos aproxima de Deus. E essa questão, mas será que todo mundo um dia vai acreditar em espírito? Claro que vão. Só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa em solo norte-americano, que eles adoram pesquisa, e são pesquisas sérias. 70% da população norte-americana acredita em reencarnação. E a grande maioria são protestantes. Tem mais livros lá falando de vida pós a morte do que nós aqui. Tudo bem que o Chico escreveu 400 e poucas obras, 470 obras em média, mas não são todas falando da vida após a morte. Os americanos têm filme, tem série, tem não sei o quê, eles acreditam. Se você conversar com um muçulmano que segue, ele também acredita. Um judeu, um babarolixá, um membro de um terreiro, de uma religião afro, ele acredita. Eu já encontrei ateus que acreditam na vida após a morte. Não acreditam em Deus, mas acreditam na vida, já está bom. Então, amados irmãos, podendo, adquirem a obra, estudem ela. Porque nessa nossa busca pelo consolo, a gente tem se frustrado, temos sido enganados. É muito triste quando a religião não me consola e ainda me rouba. Ou mente para mim. Lembre-se que numa casa espírita ou numa igreja qualquer, são reuniões de homens. E homens falham. Reunião com anjos é no céu. Então aqui você pode, de repente, receber uma orientação equivocada. Não desista, procure outro. Não se magoe porque de repente na aula alguém falou alguma coisa e você achou que aquilo é homofobia. Às vezes a pessoa não está ajustada ainda às novas normas da terra, aos termos que a lei determina. Tem gente que ainda acha que é homem e mulher e pronto. Esquece as novas leituras que devem ser respeitadas. Tem pessoas que ainda acham que só a sua cor de pele é a certa. Ainda vai ter que se ajustar.
Só que tem processo para isso, né? Existe advogado e delegacia para isso. Tem espírita que esquece disso. Existe delegacia para isso e advogado bom para isso. Amados irmãos, a fim de ir encerrando, vamos nos recordando que o consolo que buscamos não é um consolo no ombro do outro. É interessante nos aconchegar no ombro do outro. Mas lembre-se de se aconchegar no ombro de Jesus. Procure a oração simples, sem palavras complexas. Procure falar direto com Deus. Não deixe com que a dor seja uma dor maior do que aquilo que te consola. E nesses dias em que o mundo parece estar virado, né? Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Porque Ele é o consolo que nós buscamos. Tem pessoas se consolando no álcool, nas drogas, se consolando na vizinha fofoqueira. Quem desiste, né? Eu sou da época que as vizinhas fofoqueiras ficavam na esquina varrendo a calçada o dia inteiro. Mas como agora os ladrões roubam elas, então elas fofocam no WhatsApp, nas redes sociais. Cuidado. Que tenhamos um ano vindouro, positivo e com muito consolo em nome de Jesus. Muito obrigado. Depois desses lembretes, com tanta substância que o Evandro nos trouxe, vamos nos concentrando em nós, vamos nos concentrando neste próximo momento, que é o momento do passe, aonde os trabalhadores vão se posicionar agora para iniciar esta fase, aonde nós vamos nos ligar a Jesus, pedir a Ele que Ele venha até nós, trazer o consolo necessário que estamos precisando, trazer para nós todas as orientações que buscamos na casa espírita. Vamos rogar a Jesus que Ele seja nosso mestre, nosso guia, e que nós não nos percamos pelos caminhos da vida. E assim uma grande luz se fez no salão, onde a espiritualidade está aqui presente, trazendo para nós muito consolo, muito amor, muita luz, muito amparo, aliviando as nossas dores físicas, as nossas dores da alma, as nossas dores da saudade, aquela dor que às vezes nós não temos como amenizá-la. Nós vamos rogando a espiritualidade maior que traga até nós muita luz, muita paz para este próximo ano, que Ele traga até nós muita esperança, que nós possamos levar a todos aqueles que nos cercam sempre uma palavra de consolo, uma palavra de esperança e uma palavra de incentivo. Que este incentivo, que essa esperança possam nascer da nossa alma, e que assim possamos transmiti-la com toda a fé que Jesus veio até nós nos trazer. Vamos trazer para este passe aquele familiar tão necessitado. Vamos colocá-lo do nosso lado aqui no banco e vamos rogar
a Jesus, a Maria, aos mentores da Casa de Paz e Amor, aos mentores do nosso trabalho, que levem até esta pessoa toda a esperança e toda a segurança para que ela possa querer se solidificar na fé, na caridade e no amor ao próximo. Que nós possamos levar aos nossos familiares, aqueles que convivem conosco diariamente, todo o aprendizado desta noite e todo o aprendizado que levamos diariamente do Paz e Amor. Vamos envolver todo o planeta Terra com muita luz, com muita paz, com muito amor, com muito entendimento para este ano que se inicia. Vamos rogar a Jesus, o governador do planeta Terra, que envolva todos os países em guerra, todos os países em conflito, com esperança. E para aqueles que planejam as guerras, que os seus corações possam ser tocados pela luz do Divino Mestre. E que eles, durante uma fração de segundo, possam se ver cercados pelos ensinamentos de paz, amor, caridade, fraternidade para com todos. E assim, nós vamos visitar os hospitais, os asilos, os manicômios, que são poucos, mas que ainda temos, as clínicas de recuperação. Vamos visitar os orfanatos, vamos visitar as prisões, mas vamos visitar todos os moradores de rua, de todo o planeta Terra, porque em todo o país existe morador de rua. Vamos visitar os refugiados de guerra. Vamos visitar os países que estão sob o jugo da ditadura. Vamos visitar todos aqueles que não acreditam na palavra de Jesus, aqueles que perderam a esperança. E assim, neste momento, nós vamos pedindo ao plano espiritual que fluidifique nossas águas, que traga para cada vasilhame o medicamento necessário para, ao tomarmos esta água, nós possamos ver o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e o nosso psíquico equilibrado. E hoje, envolvidos que estamos por essa espiritualidade, agradecemos mais uma vez por todas as benesses que recebemos nesta Casa de Paz e Amor. Agradecendo ao nosso palestrante da noite, que nos trouxe mais uma vez palavras encorajadoras para o nosso dia a dia, e que nós possamos, ao ler o livro, estudar e evoluir. Agradecendo assim, vamos levando para a semana toda a luz, toda a paz e toda a fraternidade. E agora vamos nos mantendo em silêncio, que nós vamos receber do Evandro um presente para o nosso dia de hoje, através da sua psicofonia. Que a paz de Jesus nos envolva. Cristo Jesus, raio de sol em nossas vidas,
aquece o nosso coração, Senhor, a fim de que possamos, na recordação daqueles que nada têm, que perderam a esperança, que choram seus entes queridos, que o coração se petrificou em amargura e dor. Raio de sol, Jesus querido, aquece a nossa alma. Na recordação da doutrina dos Espíritos, de que a morte não existe, é um até breve, até logo. Raio de sol, Cristo querido, ensina-me a dividir o pão, saciando a fome dos que não têm. Acende a minha memória, Senhor, a fim de que eu não esqueça a manta quente abandonada no fundo do armário. Quando nas noites frias, aqueles que perderam a esperança tremem e rogam um pedaço de pano para se aquecer. Raio de sol, Cristo querido, não deixe eu esquecer, Senhor, dos que estão acamados nos hospitais, nas casas de repouso, dos irmãos catatônicos que andam pelas ruas, no torpor da drogadição, na ideia fixa de que a morte é a saída, abraçados à ideia fixa do suicídio. Ó Jesus, deixe eu orar por eles. Raio de sol, aquece, Senhor, o nosso coração, a fim de que o calor do amor me faça as recordações necessárias para que o esquecimento não se abata sobre mim, para que eu possa estender a mão e ofertar, Senhor, o teu amor em forma de lição. Raio de sol, aquece o nosso coração. Mei. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, harmonia, que possamos levar esse encanto dessa mensagem tão amorosa junto aos nossos corações e estarmos em reflexão com esta mensagem. Que Jesus nos abençoe. Uma boa semana para todos. Paz e amor em Jesus.